1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Uma boa noite, meus irmãos. Nós voltamos para mais uma quinta-feira para juntos escutarmos a palavra do nosso Deus. Quero te convidar para orar. Senhor amado, nós precisamos muito conhecer a palavra do Senhor a cada dia mais. É esta palavra maravilhosa que dá testemunho do nosso Redentor. É aquela que nos dá a conhecer tudo o que precisamos a respeito dele para o momento. É ela que traz a nós esperança, segurança e paz, revelando-nos, ó Deus, a grandiosidade do teu amor para com a nossa vida. Senhor, nós estamos passando um tempo que não será fácil em mais um final de ano. Um tempo em que não conseguiremos estar juntos como gostaríamos. Um tempo em que estamos vendo, Senhor, o número de pessoas adoecendo mais e mais. Um tempo, Pai, completamente atípico, mas um tempo de oportunidades e de aprendizado pessoal. Aprendizado, Senhor, diante das situações, buscando olhar para nós, olhar para a Tua Palavra e, Senhor, descobrimos caminhos segundo o Teu querer revelado a nós.
continuamos pedindo que abençoe irmãos que estão passando por dificuldades, irmãos que estão enfrentando a luta com a Covid, irmãos que estão enfrentando outras lutas, Senhor, na enfermidade. Pedimos a bênção sobre eles e sobre a família de cada um também. Cuide desses nossos irmãos e renove sobre nós graça sobre graça. Nosso Deus, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu vou fazer a leitura da palavra do nosso Deus em Romanos, no capítulo de número 3, do verso 21 ao verso 31. A palavra do Senhor diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Nós vamos louvar ao nosso Deus e voltamos para continuar o estudo da palavra do Senhor. Jesus, pobrezinho, sem teto nasceu, os céus estrelados, fulgentes de luz, abrigam o meigo e divino Jesus. Desejo a teu lado viver, meu Senhor, amar-te e servir-te, Jesus Salvador. Aos teus pequeninos pedimos guardar, até que possamos contigo morar. Certa feita, meus irmãos, eu estive conversando com uma pessoa e ela me afirmava que o Velho Testamento, muito bonito, o Velho Testamento com toda a sua estrutura, com todas as suas histórias, com todas as suas realizações e promessas, ele deixou de ter sentido, ele deixou de ter validade quando Cristo nasceu, quando aquilo que havia sido dito pelos profetas aconteceu. E até mesmo chegou a afirmar que o Novo Testamento também ele tem o seu tempo passado, porque nós estamos hoje numa nova era.
E o entendimento dele é que o Velho Testamento foi a era do Pai, o Novo Testamento do Filho, e agora a igreja está na dispensação do Espírito. Dispensação do Pai, do Filho e do Espírito. Dessa forma, meus irmãos, em detrimento de uma interpretação equivocada da graça, tem se afirmado que a lei ela não tem mais serventia. Outros têm afirmado que não, que ao contrário, que a lei ela tem toda uma serventia, porque continuamos vivendo na prática da lei, e cumprir perfeitamente, cumprir dentro do que se puder e conseguir a lei de Deus, obterá dele o favor e obterá dele, então, a sua justiça, justificando e tomando para si o pecador, de forma que, com o seu amor, ele estará vivendo eternamente na sua presença. Eu os convido para fazermos a leitura no Sermão da Montanha, mais uma vez, no capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Jesus ele nos afirma assim nesse texto: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que um dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto da palavra do Senhor. Eu estou baseando o nosso estudo de hoje em um estudo de uma das revistas de escola dominical produzida pela Z3, né? E o título que temos é este: Jesus e a lei. O texto que temos aqui, que acabamos de ler, nos mostra exatamente esta situação. Jesus ele está argumentando ali com os discípulos e muitas outras pessoas que tornaram-se seus seguidores. Muitos não fizeram isso, muitos não andaram com ele, simplesmente satisfizeram as suas curiosidades ou simplesmente não se afinaram com os conceitos que ele estava ensinando. E ali ele passa a falar, o contexto ali eram pessoas que seguiam e serviam e entendiam que a lei era importante, sobre a relação da lei com relação à sua própria vinda, à sua presença aqui. Ele está tratando sobre isso. E nós vamos também falar um pouquinho. E nós começamos falando um pouco a respeito do Pacto da Graça. Vamos introduzir falando sobre isto. O Pacto da Graça é um pacto, meus irmãos, que é realizado de maneira trinitária. Significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão envolvidos neste pacto. Eles estão envolvidos nesse planejar e nesse realizar. E tudo isso com a intenção de salvar aqueles que Deus escolheu para que fosse seu povo. E que através da fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício, venha a viver na sua presença. O Pacto da Graça, meus irmãos, ele é revelado dentro das Escrituras em duas dispensações distintas. É aí que muitas pessoas têm feito essa confusão, afirmando que o Velho Testamento, como dispensação
da lei, a salvação acontecia pela prática da lei, e agora na dispensação do Evangelho ela acontece pelo sacrifício da pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, não é exatamente assim que devemos entender o Velho e o Novo Testamento no sentido de dispensação. São duas dispensações, a dispensação da lei e a dispensação do Evangelho, ou a antiga e a nova aliança que encontramos anunciada na pessoa de Cristo Jesus. Então vejam que é importante nós entendermos que a igreja, ela sempre foi uma só. Não houve duas igrejas, uma no Velho e uma no Novo Testamento. Não houve um povo no Velho e um povo no Novo Testamento. Sempre houve um único povo remido de uma única forma, pela graça de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, essa ideia de graça e de lei tem feito muita confusão em nossa cabeça. Alguns têm entendido assim, que o Velho Testamento ele trouxe a dispensação da lei e que na dispensação da lei as pessoas seriam salvas, conseguiriam a justificação de Deus através do perfeito cumprimento da lei, através do exercício prático da lei de Deus como Deus a revelou. E entendem que agora, com o nascimento de Cristo Jesus, não há mais necessidade da lei. Agora, não se obtém a justiça de Deus pela lei, pela prática da lei, mas pela fé. Quando falamos em redenção, nós estamos falando em redenção fundamentada em uma única realidade e uma única verdade. É a redenção acontecida através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Isto, meus irmãos, envolvendo o povo de Deus na antiga e na nova dispensação. Então, assim como o apóstolo Paulo ele afirmou que o justo viverá por fé, Abacuque também disse que o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo ele clareia isso. Ele mostra que todos estão numa mesma condição de pecado, e que agora todos, na condição de pecados, precisam ser justificados. E ninguém tem condição de fazer isso por si mesmo. Por isso Deus é o justo e o justificador de todos aqueles que creem. Então, a condição para a redenção está ligada diretamente à fé. Crer em Cristo Jesus. E crer em Cristo Jesus antes do seu nascimento e da sua morte e depois do seu nascimento e da sua morte. Vamos lembrar, meus irmãos, que hoje nós conhecemos mais do projeto redentor de Deus do que os nossos irmãos antes do nascimento de Cristo Jesus, porque eles tinham a profecia e a promessa que se cumpre quando Jesus nasce, que se cumpre quando ele morre, que se cumpre quando ele ressuscita. Temos lá a promessa. Então, crendo na promessa, a justificação ela aconteceria. Da mesma forma, hoje, nós, diferente dos nossos irmãos lá do passado, que olharam para frente, nós olhamos para trás. Porque, apesar de estarmos vivendo a dispensação do Evangelho, a dispensação da graça manifesta agora em Cristo Jesus, vivendo a dispensação da nova aliança na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, a relação é a mesma. É uma relação de viver pela fé, é uma relação de crer naquilo que Cristo realizou. A diferença, meus irmãos, está em que aqueles que estiveram antes do nascimento de Jesus, eles creram no que haveria de acontecer. Eles não viram acontecer. Nós também não vimos acontecer. E cremos naquilo que soubemos ter acontecido. E tudo revelado pela palavra de Deus, tudo nela registrado. Em todos os tempos, os crentes foram justificados de uma única forma, por meio da fé em Jesus Cristo.
Então, essas duas dispensações comparadas, elas vão trazer diferença entre elas. Diferença entre a lei e a graça. Tá? Então, nós vamos observar 4 desses aspectos que mostram diferença. Primeiro, a lei difere da graça quanto à sua manifestação. Onde que está a diferença? A diferença está naqueles que foram um instrumento usados por Deus, o Pai, para que então essas verdades pudessem ser conhecidas. A lei, ela se tornou conhecida através de Moisés, quando no Monte Sinai recebe do Senhor. A graça, ela se torna conhecida através da encarnação do Filho de Deus, através do nascimento da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto por Moisés a lei se torna conhecida, por Jesus Cristo conhecemos a graça. Segundo, a lei exige perfeita obediência, mas é impotente para nos ajudar a guardá-la. Gálatas diz isso. Então, a segunda diferença que existe. A lei, ela exige perfeita obediência, mas ela é impotente para nos ajudar a cumpri-la perfeitamente. A graça é uma dádiva de Deus que nos capacita à obediência. Aqui há uma grande diferença, meus irmãos. Enquanto a lei nos obriga à obediência e nós não conseguimos cumprir e ela não nos ajuda a isso, a graça é um dom de Deus a nós que nos dá a condição para obedecermos perfeitamente ao Deus Todo-Poderoso. Terceiro, a lei difere da graça quanto às suas promessas. Vejam só, a lei ordena, faça e você viverá. É uma promessa, né? A promessa de vida em detrimento do cumprimento da lei. Faça e você viverá. Quando nós olhamos para a graça, nós vemos algo diferente. A graça presenteia com salvação aqueles que não podem fazer nada para alterar a sua condição pessoal. Há uma diferença aqui, e a diferença é exatamente esta. A lei, ela dá uma ordem. E essa ordem diz: faça e você vive. A graça não, meus irmãos. É um presente maravilhoso que nós recebemos, junto da salvação, e que mostra que não precisamos absolutamente fazer nada para consegui-la ou para obtê-la. Quarta, a lei difere da graça quanto ao seu propósito. Para que serve a lei e para que serve a graça? A lei, muitas pessoas têm entendido que ela tem o propósito de nos redimir, de nos justificar diante do Pai. Esse é o entendimento de muitos. Tanto que o cumprimento de todos os mandamentos do Decálogo tem que ser cumpridos lá das tábuas da lei, os 10 mandamentos. E nem sempre, meus irmãos, essas pessoas, elas têm entendido que os 10 mandamentos encontrados em Êxodo 20, eles são expandidos por toda a revelação do Senhor, por toda a Escritura. E ali vai mostrar o relacionamento que há com Deus e o relacionamento com o restante da criação de Deus, com as outras pessoas particularmente. Meus irmãos, a lei e a graça têm propósitos distintos. Dentro do propósito, a lei, ela revela a doença do pecado em cada um de nós. É a lei que mostra quanto nós estamos doentes em nossa relação espiritual. Ela mostra que nós estamos, de fato, mortos, porque não temos absolutamente como cumpri-la. A lei aponta para nós a nossa situação e aponta em nós mesmos isso, enquanto a graça oferece o remédio
que é o perdão manifesto de Deus a cada um de nós. Então, enquanto o propósito da lei é mostrar a realidade do pecado em cada um de nós, a realidade da graça é oferecer remédio para esse pecado e para a nossa condição como pecador, o perdão manifesto de Deus através de Cristo Jesus. Para os judeus, meus irmãos, havia um entendimento da lei em sentidos bem próprios, em sentidos específicos. E aí vai depender do contexto para que ele seja entendido, né? Cada texto vai estar dentro de um contexto para sabermos, quando se fala de lei, a que se refere. Por exemplo, há momentos em que eles estão falando, não é? As Escrituras nos falam sobre os mandamentos de Deus, sobre os 10 mandamentos, mas há momento em que ele está se referindo aos primeiros 5 livros da Bíblia, como livros da lei, ou como a lei de Deus. E ali se refere a Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Ou então, eles entendiam como todo o Velho Testamento. E ainda, ele podia ser entendido como a lei oral, que ela era elaborada pelos escribas, por aqueles que eram até mesmo mestres da própria lei. Irmãos, desta forma, nós encontramos mais de uma maneira de entender essa expressão, lei. No texto que nós temos, Jesus, quando ele se refere aqui ao cumprir a lei, ele se refere à realidade toda do Velho Testamento. Então, Jesus, ele está se referindo a toda a revelação conhecida até aquele momento, conhecida até aquele instante, né? Então, quando ele usa essa palavra, não vim para revogar a lei, para cumpri-la, ele está dizendo, eu não vim para anular tudo aquilo que foi revelado até aqui, mas eu vim para cumprir tudo isso. Eu vim para cumprir tudo aquilo que as Escrituras até esse momento revelaram. Então nós vamos ver aqui alguns pontos firmados nessa afirmação de Jesus. Primeiro ele diz, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. O verso 17 diz isso. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas vim para cumprir. Ele disse, não pensem, não é? Não pensem que eu vim para fazer isso. Vamos imaginar o seguinte, havia de maneira muito presente na cabeça das pessoas que estavam caminhando com Jesus, entendimentos diferentes com relação à questão da lei. Pensavam de forma diferente. E Jesus diz, não pensem que eu vim para revogar a lei. Não pensem. Para os fariseus, Jesus estava quebrando a lei. Ele estava fazendo isso. Quando ele fez muitas coisas e que os judeus entendiam que não eram legítimas, porque isso transgredia as leis e muitas delas que eles próprios criaram dentro da tradição oral, eles entendiam que Jesus era alguém que não respeitava a lei. Já os discípulos, eles podiam estar pensando que Jesus veio para, afinal de contas, anular. Enquanto os judeus valorizavam a lei, enquanto os judeus defendiam a lei, os discípulos podiam estar na cabeça deles que, afinal de contas, Jesus veio para pôr um ponto final na lei. E muitas outras pessoas, meus irmãos, olharam para Jesus não como aquele que é um descumpridor da lei ou aquele que anula a lei, mas como aquele que veio para estabelecer uma nova ordem social, religiosa, com uma nova lei que faria até mesmo com que o povo de Israel se sobrepusesse aos outros povos que estavam ali à sua volta. Ele diz, não pensem isso. Depois ele diz, não pensem que eu vim para revogar a lei. O significado dessa palavra, revogar significa anular,
até mesmo significa destruir, como se derruba uma parede. Significa tornar sem valor, invalidar, torná-la agora sem qualquer sentido para a realidade presente. Meus irmãos, Jesus torna claro que sua presença aqui em nosso meio não tinha em momento nenhum o propósito de fazer com que o Velho Testamento fosse desqualificado, fosse anulado, fosse invalidado. Ele não tinha esse propósito, né? Ao contrário, ele vai afirmar que era diferente, né? Ele diz: não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Aqui ele vai envolver a relação de toda a Escritura Sagrada, meus irmãos. Jesus aqui ele faz referência a todo o Velho Testamento, a toda a Escritura, tudo aquilo que era de conhecimento, tudo aquilo que havia sido revelado até aquele instante. Então essa expressão, lei ou os profetas, ela aparece por uma dúzia de vezes no Novo Testamento. E quando ela aparece, a referência dela é ao Velho Testamento. Isso significa que as Escrituras estão interpretando a ela mesma. A Escritura interpreta ela mesma. Então, os autores do Novo Testamento, eles estão agora dando o sentido correto da compreensão do que fora revelado antes do nascimento, antes da vinda da pessoa de Cristo Jesus. Eles estão fazendo isso. E nunca nos esqueçamos, são pessoas inspiradas por Deus. Eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Jesus afirma que ele veio para tornar plena a lei, para cumprir toda a revelação que há no Velho Testamento. Ele deixa bem claro, meus irmãos, isso. Eu vim para tornar plena toda a revelação da lei, todo o Velho Testamento. Quando nós falamos em lei, nós dividimos a lei em três partes, ou tomamos três aspectos dela. A lei é entendida como a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. A lei moral diz respeito ao comportamento que as pessoas deviam ter entre si, a maneira como elas deveriam se relacionar, é a questão moral, a questão do comportamento. A lei cerimonial envolvia a maneira de adorar a Deus. E a lei judicial envolvia a relação legal que havia para com Deus e também para com as pessoas, como uma lei civil. A lei moral, ela diz respeito a todas as pessoas, indistintamente, envolve a todos. Quando nós falamos em lei cerimonial, nós vamos entender que ela estava restrita, meus irmãos, ao povo de Israel, porque ela envolvia a adoração. Ela não tinha um caráter geral, um caráter global, um caráter universal para com todas as pessoas. Ela estava restrita, ela estava presente apenas na realidade do povo de Deus, porque envolvia adoração a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. E a lei judicial também era uma outra lei que não tinha extensão fora do povo de Deus. Ela estava também restrita ao povo de Deus dentro da dispensação do Velho Testamento. Meus irmãos, Jesus, ele é o centro de toda a revelação divina. Não há dúvida disso. E ele é o centro de toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura, ela converge para Cristo Jesus. Toda a Escritura. O Velho Testamento aponta para Cristo e chega nele. O Novo Testamento mostra que tudo também que chega em Cristo vem a partir dele.
Então, toda a Escritura, ela tem uma unidade, e essa unidade é a pessoa de Cristo Jesus. E nós vamos observar que toda a Escritura tem nos mostrado isso. Em toda a Escritura, nós temos traços já claros, mesmo que na época não tenha sido tão fácil de ser entendido, mas para nós se torna mais claro hoje. Porque estudando as Escrituras Sagradas, nós conseguimos identificar elementos cristológicos dentro dos livros das Escrituras, desde o primeiro deles. Jesus ele fez uma afirmação muito interessante. Ele disse em João, no capítulo 5, que era para examinar as Escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna. E ele continua argumentando com os judeus, com os fariseus, e ele diz que se eles, de fato, fossem pessoas que seguiam a lei de Moisés, eles estariam crendo nele, porque Moisés já falou lá atrás a respeito dele, a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, ele é o centro de toda a palavra de Deus, ele é o centro de toda a revelação. Vejam só. É importante nós observarmos, né, que Jesus ele cumpriu perfeitamente toda a lei moral quando ele a obedeceu. Né? Ele obedece completamente à lei moral e ele faz isso de maneira perfeita. Então Jesus não pecou. Né? O que nós afirmamos e temos isso nas Escrituras. Não houve um momento em que, no seu comportamento diante do Pai e diante das pessoas, ele tenha cometido qualquer ato que não tenha sido um ato adequado diante da lei moral. Quando nós falamos em lei cerimonial, ele cumpriu também a lei cerimonial quando ele incorporou todos os símbolos que apontavam para ela. Todos os símbolos que apontavam para a relação de culto, meus irmãos. Ele incorpora em si mesmo. Então, Jesus, quando ele diz eu vim cumprir a lei e os profetas, ele mostra que esses três aspectos da lei, o aspecto moral, o aspecto cerimonial e o aspecto judicial, foram perfeitamente cumpridos nisso. Por isso que na cruz, ele faz a seguinte afirmação. Ele está na cruz, ele faz uma checagem, faz lá um checklist e diz: Pai, está consumado. Pai, realizei e cumpri perfeitamente toda a lei. Está cumprida a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial, que ele cumpre quando ele morre no nosso lugar. Quando ele diz isso, então, só faltava a morte para consumar todo o cumprimento da lei. Então vejam o que as Escrituras nos falam a respeito de Jesus, olhando aspectos dentro dos livros da Escritura. Nós começamos lá em Gênesis, né? Em Gênesis, Jesus ele é apresentado como descendente da mulher. Nós olhamos para Êxodo, ali tipologicamente está o Cordeiro Pascal. Né? João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá na lei cerimonial, o cordeiro ele já estava apontando para a relação de substituição. O cordeiro era morto no lugar da pessoa que o oferecia, e dessa forma a ira de Deus ela era, usando essa expressão, aplacada naquele momento pelo sacrifício que estava acontecendo ali. E meus irmãos, aquilo que estava acontecendo ali era só um tipo, porque ainda olhando para frente deveria acontecer na morte de Cristo Jesus. E Levítico, sacrifício expiatório, morrendo então o Cordeiro Pascal, morrendo no lugar daquele que havia cometido o pecado. Em Número, nós observamos e vemos isso no Novo Testamento, Jesus sendo identificado com aquela rocha que foi ferida para Moisés para saciar a sede do povo. Deuteronômio, ele aparece como aquele que traz a revelação de Deus ao povo. E Josué, ele é o Senhor dos Exércitos, né? Em Juízes, a figura de Jesus, ela aparece como o libertador.
em Ruth como o parente divino, né? Simbolizado ali no resgate do parente com relação a ela, com relação a Ruth. Em Reis e Crônicas, como um rei que estava sendo prometido. Quando nós lemos Esther, nós vemos Jesus sendo, ainda de maneira bem pequena, sendo identificado com o que encontramos no Novo Testamento, o advogado que intercede por nós diante do Pai o tempo todo. E Jó, como nosso Redentor, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Salmos, socorro e alegrias. Vários salmos messiânicos nos falam isso, os salmos de Davi nos apresentam assim, o próprio Moisés. Provérbios, ele é apresentado como a sabedoria de Deus. Em Cantares, ele é personificado na pessoa do esposo, tendo a esposa como a sua noiva. Alguns têm até interpretado o livro de Cantares como um cântico que apresenta a relação entre Jesus e a igreja. Ele está falando sobre amor entre o homem e a mulher, mas ali nós temos uma relação tipológica já presente. Em Eclesiastes, como o verdadeiro. Os profetas o apresentam como o Messias prometido. Os evangelhos trazem-no como o Salvador do mundo. Quando entramos em Atos, vemos o Jesus ressurreto. E partimos para as epístolas, onde ele se revela como o cabeça da igreja. E aí, meus irmãos, entramos em Apocalipse, que é apresentado como aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que vai voltar para reinar sobre todas as pessoas, sobre toda a criação, vai reinar sobre tudo. E para nós hoje, ele é o nosso Senhor. É assim que ele tem que ser visto e é assim que ele tem que ser entendido. 2, né? Ponto 2. Jesus veio para observar e ensinar a lei de Deus. Mateus 5,19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, né, ele veio para observar todos eles, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino de Deus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Jesus veio para observar não significa olhar, ele veio para realizar, né? E para ensinar o verdadeiro sentido desta lei. Jesus, ele ensina que existe distinção entre os mandamentos. Distinção não é entre o mais importante ou o menos importante, mas mostra que essa relação de distinção traz destaque sobre, particularmente, 2 mandamentos que abraçam os outros. O amor a Deus e o amor ao próximo, ele está acima de tudo. Marcos, ele diz o seguinte: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Primeiro mandamento. O segundo é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que esses. Não há. Há outros mandamentos, sim, mas nunca maior do que esses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor a Deus e ao próximo, meus irmãos, está lá, encabeçando a lista, né? Sem dúvida nenhuma. Depois, Jesus ensina que os mandamentos devem ser observados para serem ensinados. Ele está aqui chegando direto para com os fariseus e os escribas. Ele está, meus irmãos, aqui chegando de maneira direta em cada um deles, nos mestres da lei, nos rabinos que ensinavam. E ele vem exortar essas pessoas com relação à prática dos mandamentos que eles estavam ensinando. Aquela história, né? Do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O que eu falo é o que deve ser feito. Jesus diz o seguinte:
aquilo que você quer que o outro faça, faça você primeiro. E com relação à verdade do próprio Deus. A intenção de Jesus é confrontar os fariseus e os escribas que ensinavam o que não viviam. Jesus exorta essas pessoas quanto à falsidade deles. Jesus ele diz: não se pode servir a dois senhores, colocar o pé em duas canoas, não dá. Ele disse: isso não funciona. Marcos 23, 2 e 3. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, estão lá se mostrando os grandes ensinadores. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes disser, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Falam aquilo que é bom, mas não fazem aquilo que eles mesmos afirmam serem bons. Depois, Jesus ensina que o propósito da lei é o de nos levar à graça de Deus. Mateus capítulo 5, verso 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Meus irmãos, o propósito da lei é o de nos levar até a graça manifesta de Deus a nós, através da pessoa de Cristo Jesus. A justiça dos fariseus, meus irmãos, ela era uma justiça chamada uma justiça própria. O que significa isso? Meus irmãos, era a justiça deles mesmos. Era justiça pessoal. Por quê? Porque, meus irmãos, aqueles homens, eles se julgavam melhores do que os outros. Eles se julgavam bons, eles se julgavam perfeitos cumpridores da lei. Era desse jeito. E Jesus os censura de maneira dura. Ele diz: vocês são sepulcro caiado, vocês são hipócritas, vocês são pessoas que ensinam a verdade, mas que vivem uma mentira, porque o que vocês vivem não é a verdade que vocês conhecem e estão ensinando. Jesus revela que a lei foi dada não para nos tornarmos bons, não é para isso. Ao contrário, a lei foi dada para revelar e nos fazer conscientes de quanto nós somos pecadores. É para isso que a lei foi revelada, meus irmãos. Foi para mostrar o quanto que espiritualmente nós estamos deteriorados, quanto espiritualmente nós estamos apodrecidos. A lei foi dada para isso, não foi para mostrar que nós somos bons agora e que podemos nos tornar pessoas ótimas no cumprimento dela, mas é para mostrar quanto a gente não consegue fazer, quanto nós pecamos, como somos pecadores, e para mostrar a nós como espiritualmente nós estamos. Gálatas 3:24 diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A revista aí atualizada aparece a palavra aio. A lei é um aio. A lei, ela foi a grande tutora. Ela foi aquela que cuidou de nós para nos conduzir até Cristo, para que nós fôssemos justificados por crermos no seu sacrifício, por reconhecermos que nós somos pecadores profundos e que desta maneira nós precisamos, nós carecemos de Deus em nossa direção. Meus irmãos, nós somos declarados justos e perdoados por Deus exclusivamente por causa da justiça da pessoa de Cristo Jesus. Não é de outra maneira. Deus nos declara justos. Deus nos perdoa, e tudo por causa, de maneira exclusiva, não há outra forma, da justiça de Cristo realizada naquela cruz. O texto de Romanos, capítulo 3, 21 e 22, ele vai nos ajudar. Vejam,
mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, exclusivamente pela graça de Deus em Cristo. Jesus veio, ele cumpre a lei, ele se torna a justiça de Deus em nosso lugar, cumprindo perfeitamente toda a lei, e nesse ato de cumprir a lei, agora ele se torna um grande doador dos benefícios à vida de cada um de nós. E para finalizar, meus irmãos, a justiça de Cristo é recebida pela fé e nunca por nenhuma obra humana. É importante que nós observemos isso. A justiça de Deus, ela é uma justiça que nós não temos como satisfazer. Por isso, a justiça de Cristo, ela é recebida por nós pela fé. Não é por nada que possamos fazer. Salvação, ela acontece pelo cumprimento da lei? Sim, mas nós não conseguimos cumprir a lei. Nós, meus irmãos, quando olhamos para a lei, nós vemos o quanto nós somos devedores àquele que cumpriu essa lei em nosso lugar. Aí nós percebemos quanto espiritualmente. Paulo usa uma outra expressão, né? Nós somos mais do que apodrecidos, nós somos em decomposição espiritual depois de mortos. Vamos terminar com Romanos 10, verso 3 e 4. Diz assim: Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que nele crê. Irmãos, o fim da lei está na pessoa de Cristo Jesus. Então Jesus, ele afirma que ele não veio para cumprir, para revogar a lei, para anular, ele não veio para fazer isso, mas ele veio para cumprir a lei, e ele cumpre perfeitamente toda a lei. Não pecou em momento nenhum, as Escrituras dizem isso. Em momento algum, Jesus pecou. Não somente isso. Ele incorpora a si mesmo todos os valores cerimoniais, sendo ele o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito. E ele cumpre toda a lei judicial quando ele paga a nossa dívida ao Pai, morrendo naquela cruz. Irmãos, assim nós vemos Jesus mostrando que a sua presença aqui foi uma presença de perfeição. E aí nós entendemos por que a necessidade da presença do Filho de Deus conosco. Porque não há um ser humano que consiga perfeitamente, primeiro, viver de forma santa, absolutamente santa. Segundo, cumprir diante de Deus uma relação de adoração que seja aceitável. E terceiro, conseguir pagar a própria dívida diante do Pai. Assim, nós louvamos a Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que veio ao mundo como um bebê, que enfrentou todas as tentações, todas as situações que um ser humano enfrenta, morreu sem pecado, ressuscitou, e agora só estamos aqui esperando a sua volta. Que Ele nos abençoe, que Ele continue renovando-nos
na manifestação da riqueza da sua graça. Que Ele assim abençoe a nossa vida. Nós vamos cantar mais um hino, depois voltamos para encerrar o nosso estudo dessa noite. Presente.